Boa noite, mais uma aula nossa aqui de geração e distribuição de vapor. Nossa disciplina aqui que está inserida em Tópicos Integradores 2. Na aula de hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre os acessórios que a gente vai colocar para promover a distribuição do vapor de um ponto a outro. Inicialmente, eu quero aqui falar com vocês, vamos lá, Alexson, o que a gente utiliza para pegar o vapor que está num ponto, desde onde que ele é gerado, até o ponto que ele vai ser utilizado? O que a gente coloca de interligação nisso aí? O que coloca para... O que interliga um ponto a outro? Tubos e conexões, não? Tubos e conexões, exatamente. Então, quer dizer que a gente tem um projeto totalmente voltado para isso também. Nós temos como projetar toda a tubulação que sai desde a nossa geração até o ponto que a gente utiliza. Essa é a finalidade básica de um duto industrial de qualquer tipo. Estamos aqui no quarto tema de caldeiraria. No caso, a gente já fecha nossos temas para a prova hoje. Na aula que vem, você já tem uma prova sobre isso. Aí vocês decidem se querem fazer a prova na sexta ou se querem fazer na terça. Mas aí depois vocês me falam isso. Beleza. Então, qual que é o nosso princípio de funcionamento? Nós sabemos que o vapor, muitas das vezes, ele vai ser produzido longe do nosso ponto de consumo. Então, quer dizer que a gente precisa interligar a geração de vapor até o ponto que a gente vai utilizar. E isso vai ser feito através do sistema de distribuição, por meio das linhas de vapor. Essas linhas de vapor são essas linhas aqui que passam o nosso fluido. Temos diversos acessórios, cada um desses acessórios aqui serve para alguma coisa, e eles são importantes no nosso processo para deixar ele sempre o mais eficiente possível. Aqui é a nossa movimentação. No caso, isso aqui é um purgador de calor que a gente está retirando o condensado da nossa tubulação. Vamos ver em detalhes isso. Quando a gente quer dimensionar uma linha de vapor, o problema envolve duas áreas lindas, que é a área da fluidodinâmica e da termodinâmica. Eu acho muito melhor a área da termodinâmica. Eu consigo compreender a área da termodinâmica com muito mais facilidade do que a da fluidodinâmica. Eu não sei se vocês, mas eu sempre tive trauma quando eu fazia mecânica dos fluidos, ou fenômenos de transporte, ou qualquer matéria voltadas para fluidos que eu achava realmente de chorar sangue. Mas na termodinâmica eu já consegui entender mais, tanto que temos matéria sobre isso. Quando a gente vai fazer o dimensionamento das linhas de vapor sobre um critério estrutural, quer dizer, ela tem que resistir às condições de operação, à pressão, aos elementos que estão sobre ela, o que a gente tem que especificar? Quais são os elementos aqui que são importantes para isso? Por exemplo, nós temos a pressão interna e a pressão externa, isso vai ser importante para o nosso dimensionamento. O peso da nossa própria linha, o peso do fluido, então quer dizer, nós temos que levar isso em conta para fazer o cálculo de apoios para essa nossa tubulação. O peso localizado, que, por exemplo, pode ter algum acessório ali, uma outra linha conectando, então levamos isso em conta também. Ações dinâmicas, por exemplo, tem golpes de Ariete, que a gente vai ver isso, impacto, que está associado também com golpe de Ariete, vibrações, e ações externas. Essas aqui foram as internas, que acontecem dentro da nossa tubulação, e as externas, por exemplo, a ação do vento, da interação da máquina com outro processo, com outra máquina que esteja na vizinhança, esforços
de tensões térmicas. Então, se você está aquecendo muito ali, você pode ter um fenômeno da fluência. Quem lembra aí o que é fluência? Alguém lembra o que é fluência? Lá da resistência dos materiais? E por que a fluência é importante? Aqui, alguém lembra? Ninguém? Que triste. Fluência é um fenômeno que a gente vai estudar a ação das tensões no nosso elemento estrutural de acordo com a temperatura. Então, isso é muito utilizado quando a gente tem uma máquina térmica. Máquina térmica aqui, altas temperaturas gera tensões, alta pressão, alta temperatura, nós temos o estudo da fluência do material. Temos aqui também um dimensionamento de acordo com as regras de segurança, já que o nosso vapor é considerado perigoso, se acontecer um vazamento pode queimar as pessoas. E para a gente atender todos esses requisitos que foram falados, a gente vai ter alguns meios. Esses meios são os seguintes: a gente vai colocar valores para os nossos vãos e para os nossos suportes que sejam adequados. Então, a gente tem que dimensionar isso de forma correta. Colocar válvula e outros acessórios próximos desses suportes, para questão de segurança. A gente vai limitar as sobrecargas. Então, não pode haver sobrecarga nesse sistema para não comprometer ele estruturalmente. E vamos especificar corretamente os materiais para isso ficar dentro do nosso escopo. Outra coisa, definir uma espessura adequada de parede e com a sobreespessura. O que é? Sobreespessura é quando eu coloco uma espessura a mais do que o meu cálculo estrutural pede por conta da corrosão. A corrosão acontece geralmente em pontos que a gente tem mudança de direção, em válvulas, que isso gera o acúmulo de material ali naquele ponto, e com isso você vai poder ter a corrosão. Beleza, outra coisa, você pode especificar também a operação de montagem, como que você vai alinhar ali para reduzir atrito, colocar guias, tudo isso tem que ser pensado no nosso projeto. Então, vejam que um projeto de tubulação industrial para vapor pode ser bem complexo. E, geralmente, indústrias utilizam isso com muita frequência. E como na nossa matéria a gente estuda muito mais a parte termodinâmica do que a parte estrutural, eu vou mostrar aqui para vocês só onde que a gente encontra esses dados de dimensionamento. Então, para a parte estrutural e formulação de resistência dos materiais, tem esses dois materiais aqui que eu indico para vocês para a parte de tubulações. Então, tem aqui a tubulação industrial, dessa faculdade de Lorena, faculdade portuguesa. Tem essa aqui também, Tubulações Industriais Cálculo, do Pedro Teles, que também é muito boa. No final dessa aula, eu vou mostrar para vocês também, existem algumas planilhas que você pode fazer para automação do seu cálculo. Então, se você vai lá, muda algum parâmetro, fala o que você tem no seu processo, no seu projeto, e com isso você consegue calcular o dimensionamento desses dutos. Agora, quando a gente vai lá para o dimensionamento termodinâmico, que é mais a nossa praia aqui na matéria. Nossas preocupações a gente vai ter com a pressão e com a temperatura que vai ter no nosso sistema. E deixa eu perguntar a alguém aqui. O Daniel Bernardino, você está aí? Boa noite, estou sim, professor. Deixa eu perguntar assim, por que a gente deveria utilizar um isolamento térmico nessas tubulações de vapor? Me dê não só um exemplo, me dê mais de um exemplo aí. Por que isso é útil? E por que o isolamento é útil? Por que se usa? Isso. Bom, eu acredito que seja para conservar a energia que está ali dentro da tubulação, para evitar a perda por
troca térmica com o ambiente. Isso é um motivo. E outro motivo? Você consegue pensar em outro motivo? Acho que a conservação da temperatura ali, acho que entra também nesse conservar a energia, né? A Mas, conservação da temperatura é a mesma coisa que você tinha falado ali sim, no primeiro caso. No segundo, a gente quer proteger também o nosso equipamento e as pessoas que ficam perto disso. Então, o isolamento térmico pode servir tanto quanto para proteção, quanto para você conservar o calor, manter o calor ali no seu sistema. Beleza. A gente trabalha com dilatações térmicas nessa nosso sistema de distribuição de vapor e nós mensuramos essa dilatação térmica. Para isso, a gente coloca junta de dilatação. Essa junta de dilatação é essa parte aqui que tem meio que uma sanfona, que ela serve para expandir ou contrair de acordo com a dilatação térmica do meu sistema. Então, a gente utiliza isso para não acontecer risco de quebra de trincos ali no nosso sistema, porque você está tracionando alguma coisa de acordo com a dilatação térmica. Então, você insere temperatura aqui, nosso material vai aumentar, com isso você vai ter uma força aqui tendendo a gerar alguma trinca, alguma falha em algum desses pontos. Por isso a gente utiliza essa junta de dilatação. E também o isolamento térmico adequado. Nós já vimos aí os motivos. Temos diversos tipos de isolantes. A gente vai fazer o cálculo de isolamento térmico nessa disciplina e vamos também fazer o cálculo de isolamento térmico em sistemas de refrigeração. É muito parecido, porque isolamento térmico é praticamente a mesma coisa, só que em refrigeração a gente trabalha com um tipo de temperaturas de uma magnitude, aqui em vapor a gente trabalha com temperaturas de outra magnitude, mas basicamente é o mesmo processo. Uma serve para a outra. Quando a gente está pensando em custo, a gente pode modular o nosso sistema de caldeiraria. Então, a gente pode colocar a produção de vapor em caldeiras múltiplas, trabalhando em paralelo. Então, nós temos aqui uma caldeira 1, caldeira 2, caldeira 3. Isso, elas alimentam um coletor para servir o nosso sistema dimensionado. Então, isso aqui, ó, nós temos 3 entradas, entra no coletor ou no manifold, que é a palavra em inglês para isso, e sai para 2 linhas. Então, a gente tem 3 entradas e 2 saídas. Nós temos aqui um coletor que é comum para receber e distribuir o nosso vapor produzido, que é esse aqui. Ele recebe e distribui. E a gente tem que prever uma flexibilidade, ou seja, a gente poder modificar alguma coisa aí para suprir as partes que são individuais da nossa unidade industrial. Então, a gente pode ter que modificar algum aspecto. Então, para isso, nosso sistema tem que ser um pouco flexível para que a gente modifique um aspecto. Por exemplo, se eu desligar a caldeira 3, o que acontece? Eu tenho que ter uma operação suficientemente boa aqui na caldeira 2 e 1. Ou se eu reduzir a capacidade de uma delas, o que vai acontecer? O que eu tenho que alterar nas outras? Então, isso nós temos que ser flexíveis. Então, a situação que foi descrita ali atrás era a seguinte. A gente tinha 3 caldeiras, A, B e C. As 3 alimentavam em paralelo uma instalação e saíam 2 linhas de distribuição, a E e a F. E, através disso, a gente utilizava esse vapor no nosso sistema. Isso aqui é um exemplo do que acontece. Você tem algumas entradas e algumas saídas. Isso aqui é claro que pode... Isso aqui não é para vapor, né? Mas isso aqui era um exemplo, né? Que você pode ter diversas entradas e saídas.
Ou aqui também, ó, você entra seu processo por aqui e sai por aqui. Depende do que está sendo dimensionado. A gente tem que colocar na nossa distribuição aí, da nossa tubulação, a válvula de retenção. Essa válvula de retenção vai ser importante para a gente fazer reparos na nossa linha, porque se aqui ela vai reter o nosso fluido, fecha isso aqui, se ela fecha essa válvula de retenção, quer dizer que o vapor vai estar todo aqui retido. Com isso, você vai conseguir fazer uma manutenção na parte de lá da sua linha. Isso aqui é uma válvula de retenção em corte. Essa aqui é uma válvula de retenção real. Mostra para a gente qual que é o dimensionamento e as condições que ela foi testada lá contra pressão também. Então, essas válvulas vão contribuir para a segurança dos nossos operadores, para reter o material quando seja perigoso ele passar em outro ponto. E, por exemplo, evitar um vazamento, está acontecendo um vazamento em algum ponto, a válvula de retenção tem que ser acionada para pegar isso aí antes de machucar alguém. Beleza. Eu tenho aqui os purgadores de vapor. O purgador de vapor é um dos elementos mais básicos e úteis que a gente tem na geração e distribuição de vapor. Eles são dispositivos que automaticamente separam o condensado do nosso vapor. Agora, deixa eu perguntar a alguém aqui. O David, você sabe por que a gente separa o condensado, a água em si, do vapor? Por que isso é útil para a gente? Olha, Vinícius, eu imagino que seja para evitar, sei lá, corrosão do equipamento, talvez haja impureza nessa água também, pode evitar sujeira mesmo, esse tipo de coisa. Imagino eu, né? Também, é um dos motivos. Se você tem um arraste de água aí, você pode gerar umidade onde que não deveria. E umidade em acessórios, você pode gerar isso de corrosão. Mas um dos principais motivos é que, se você lembrar, o vapor tem um valor energético muito maior do que a água no estado líquido. Então, a energia do vapor é o que a gente necessita. O líquido tem uma energia muito menor e, por isso, se a gente conseguir separar ele do sistema, a gente vai ter uma eficiência maior. Eficiência maior, vamos ter, então, mais economia de dinheiro. Como que ele funciona? Vem aqui junto o vapor com o nosso condensado, que são partículas de água, são arrastados até o nosso purgador. Existem diversos tipos de purgador. De acordo com o nível de água aqui, abre ou fecha uma válvula para sair o gás e para ser expulso esse condensado. Mas depois a gente vai ver os tipos. Os purgadores que a gente considera bons, além deles removerem o nosso condensado, que é essa água, eles vão também tirar ar e qualquer outro gás que gere impurezas dentro do meu sistema. Porque nós sabemos que o vapor tem um valor energético, mas se a gente for adicionar ar e outros gases que não são condensáveis, isso pode afetar a nossa eficiência do processo. Aqui nós temos diversos exemplos de purgadores. Então, cada um desses aqui é um exemplo. Temos muitos purgadores. A gente vai estudar alguns deles. Esse aqui é o tipo de boia, em corte. Esse aqui é o tipo de balde invertido. Daqui a pouco a gente vai ver eles. Como que surge o condensado nos tubos de vapor? Quando a gente tem um vapor úmido, o que é um vapor úmido? É um vapor que tem água junto, é aquela mistura saturada. Se eu estou olhando aquela minha diagrama de saturação,
Lembrem aí, ó, diagrama TS. O que vai ser o vapor úmido? Deixa eu perguntar para alguém aqui. Ô, Marcelino, você está por aí? Pode falar? Você sabe o que é o vapor úmido? Onde que está o vapor úmido aqui no nosso diagrama TS? Onde que ele está localizado aqui? É um vapor com Imagina aqui em cima da linha, que ele não está nem, não sei, talvez é porque tem um pouquinho de líquido misturado com vapor, então tem líquido e vapor junto, porque é um vapor com umidade. E onde que você acha que estaria? imagino que subindo um pouquinho mais próximo, antes do pico, mais para a esquerda. Na verdade, ele estaria aqui no meio, em qualquer desses pontos aqui do meio. Ó, qualquer ponto aqui. Porque Ah, sim, sim. aqui a gente define como uma mistura saturada. Isso aqui no meio é mistura saturada. Então, quer dizer que eu tenho vapor e tenho líquido juntos. Nesse ponto aqui, ó, eu tenho só vapor saturado. Nesse ponto aqui, eu tenho só líquido saturado. Mas no meio, eu tenho dos dois. Um em mais quantidade, outro em menos quantidade. Lembrando, ó, que para a direita nós temos vapor superaquecido. E para a esquerda, nós temos líquido comprimido. Então, por isso que aqui esse vapor úmido vai dar bem aqui no meio. E dessa forma, se a gente está aqui no meio, ele já tem água nele. Se ele tem água nele, vai acontecer simplesmente uma precipitação dessa umidade para formar as gotículas de água ali dentro do nosso sistema, e isso forma o nosso condensado. Agora, se a gente, por um acaso, estiver trabalhando nas tubulações de vapor saturado ou vapor superaquecido, onde que a gente está? A gente está nesse ponto aqui ou para a direita. Quer dizer que a nossa umidade, o nosso condensado, ele vai aparecer através da perda de calor por irradiação ao longo da linha. Então, a linha de vapor pode ser grande, e a gente sabe que existe troca de calor por convecção, condução e radiação. Então, através dessa radiação, que é liberada ao longo da linha, a gente tem a formação de um vapor úmido também. Ele sai de vapor superaquecido e vai para um vapor saturado e depois para a mistura saturada, que tem a presença de água. Beleza. Ou também, se eu tiver aqui no vapor superaquecido, o nosso condensado, ele pode aparecer através do arraste da água da caldeira. Como assim? Eu simplesmente vou arrastar a água através do vapor. O vapor aqui está sendo sugado, só que ele está levando umas gotículas de água dele juntos. Não que a temperatura não seja suficiente, mas ele arrastou a água que estava aqui embaixo para o nosso sistema, e através disso é formado o condensado. Para qualquer tubulação de vapor, o nosso condensado também forma na entrada da operação do sistema. Quando os tubos estão frios. Então, quando você começa a esquentar o tubo, você vai gerar condensação ali do material que está ali dentro. Porque o tubo estava frio, e a mesma coisa quando você coloca uma garrafa fria num ambiente mais quente, ela começa a condensar a água. É a mesma coisa. Depende muito da umidade que está o seu sistema. Se a umidade estiver baixa, vai condensar pouco. Se a umidade estiver alta, vai condensar mais.
O nosso condensado também se forma nos aparelhos de aquecimento. Por exemplo, uma serpentina, um aquecedor de vapor, um autoclave, uma estufa, tudo isso forma. Então, você coloca lá o seu material para esterilizar numa autoclave. O que acontece? Vai ter a formação de condensado. Então, você vai ter que ter um elemento para retirar esse condensado dessa autoclave para não deixar esses seus materiais úmidos. Beleza. A nossa remoção de condensado e de outros do ar, do gás, a gente vai fazer por alguns motivos. O principal deles é a gente quer aumentar a nossa eficiência e abaixar o nosso custo. Sempre isso em qualquer projeto de engenharia, é isso que a gente quer. Inicialmente, então, isso que eu tinha perguntado lá no início, a gente quer conservar a energia do vapor. Nós temos que o vapor tem muito mais energia, o condensado tem uma energia pequena, então a gente não vai ter eficiência se for movimentar esse condensado. Então, para isso, nós queremos que se permaneça no estado de vapor. E é claro que quando acontece mais condensação, quanto mais condensado você tem dentro de uma tubulação, mais a tendência de condensar mais ainda. E dessa forma, quando a gente está trocando calor do vapor com condensado, o seu vapor vai ceder o calor latente ali nessa condensação. Lembrem, calor latente e sensível. Um é para aumento de temperatura, que é o calor latente. O calor sensível, aumento de temperatura. E o outro é para troca de estado físico, que é o calor latente. Queremos também evitar vibrações ou golpes de Ariete nessas tubulações. Alguém já escutou sobre isso aí, golpe de Ariete? Em alguma disciplina? Sim. E você lembra o que era? O que era o golpe de Ariete? Era quando você fechava o sistema e a pressão da água mudava de direção e batia de volta na válvula. Não só na válvula, né? A gente pode ter isso em muitas coisas, mas na válvula é um bom exemplo, né? Que está aqui. Quando a gente fecha a nossa válvula de uma vez, você gera um impacto. Esse impacto vai gerar vibrações, porque o seu sistema estava numa alta velocidade, aqui você fechou de uma vez, e através disso você vai gerar um impacto nessa peça. Você pode gerar fissuras, trincamentos, rompimentos, desastres, dependendo desse golpe de Ariete. Isso acontece em curvas também, né? Quando a curva não é suave. Exatamente. Se você tiver uma curva aqui, por exemplo, em 90 graus, o que está acontecendo? O seu fluido, ele está chegando aqui com uma velocidade imensa e batendo nessa parede. Se está batendo nessa parede aqui, está tendo uma vibração excessiva aqui também devido a isso. Acessórios têm mais perigo de acontecer esse golpe de Ariete. Então, qual que é a recomendação? Você vai fechar uma válvula, fecha devagar, não fecha de uma vez. Se fechar de uma vez, você tem esse perigo de acontecer essas falhas estruturais. Beleza. Nós temos também que diminuir os efeitos da corrosão. E o condensado vai combinar com o dióxido de carbono, que fica ali no nosso ácido carbônico, com a ação corrosiva. Então, a gente não quer ter condensado dentro do nosso sistema para ele não se combinar com CO2. Porque se combinar com CO2, vai ter também o fenômeno da corrosão.
E também a gente não quer que aconteça a redução da nossa seção transversal através de incrustações. Incrustações é como se fosse um acúmulo de sujeira dentro do nosso tubo. E com esse acúmulo de sujeira, nós vamos trabalhar com pressões diferentes, velocidades diferentes, áreas diferentes, vazões diferentes. E isso vai afetar todo o nosso sistema. E nós não queremos também que resfrie o nosso vapor. Se o vapor, por acaso, que está superaquecido e está em contato com um condensado bem mais frio, então você vai ter uma troca de calor entre os dois e você vai perder o seu rendimento térmico a partir disso. E nós temos exemplo de corrosão e da incrustação, com a acumulação do nosso condensado, e também de sujeira. Isso aqui é sujeira, mas pode ter acumulação de condensado. Por exemplo, se eu tiver nesse tubo aqui, ó, isso aqui tudo de condensado, quer dizer que eu vou ter só uma pequena área para o meu vapor passar. Então, isso vai ser a redução da minha área transversal. Agora vamos ver. Vinícius, Pode falar. o que é aquilo naqueles tubos lá? Isso aqui? Isso. Isso aqui são impurezas no sistema. Quando você não pega água, por exemplo, existem aquelas caldeiras que eu falei que dá para utilizar água in natura, não água tratada. A água in natura geralmente vem com alguma impureza, algumas partículas, e isso com o tempo vai juntando na sua tubulação e vai gerando essa incrustação. É basicamente isso. Aqui, agora vamos falar um pouco mais sobre os purgadores de calor. Uma das partes mais importantes aí da nossa matéria. A gente utiliza os purgadores em dois casos principais. O primeiro deles, a gente quer eliminar o condensado que foi formado na tubulação. A partir disso, então, a gente tem o vapor passando aqui junto com o condensado. Temos um purgador que serve para a gente eliminar isso. E para a gente também reter o calor, o vapor, nos aparelhos de aquecimento. Porque a gente quer deixar aquele aparelho mais aquecido possível, com a maior eficiência térmica possível. Por exemplo, aquela da autoclave. A gente coloca um purgador de calor ali para separar o nosso condensado do vapor, para que o seu processo de esterilização aconteça da forma mais eficiente possível. Esse aqui é um exemplo, né? Nós vimos aqui que tem a separação do condensado da nossa linha de vapor. Quando ele está instalado com a finalidade de drenar uma linha de vapor, a gente vai ter que colocar os nossos purgadores em uma derivação que nem está escrito aqui, ó. A gente vai colocar ele na parte de baixo, ou também quando a gente colocar um ponto de mudança com elevação. Então, se você está vindo aqui com vapor e vai subir, a gente costuma colocar um purgador bem aqui para a gente separar o condensado. Ou se ela estiver em nível, a gente coloca isso aqui para baixo. Beleza, então essa derivação aqui vai sair do fundo de uma bacia, chamada drip pocket, instalada na parte inferior. Daí a nossa recomendação. Agora a gente vai ver também onde que é os locais mais corretos para a gente colocar. Beleza, aqui ó. O nosso condensado sempre tem que ser capaz de correr por gravidade. Então, a gente não vai colocar bombas para retirar o condensado. É a própria gravidade que tem que fazer esse nosso fluido sair. Então, o purgador tem que sair de acordo com a gravidade. Sempre. Para baixo, sempre. Beleza. A nossa tubulação de entrada do purgador tem que ser ligada diretamente ao fundo do purgador.
Aqui, beleza. Aqui eu tenho os locais que a gente tem que colocar obrigatoriamente os purgadores para que a gente consiga drenar o nosso condensado. Então, aqui nós temos os exemplos. Primeiro, antes de alguma válvula, coloca um purgador de vapor. No ponto mais baixo da sua tubulação, coloque um purgador de vapor também. Numa mudança com elevação, também coloque. Antes de uma flange, também. Uma flange cega. Flange cega é aquela que se acaba a sua tubulação. Você tem ali uma parte, tem uma flange de um lado. Você simplesmente vai fechar ela. Então, você coloca outra flange e fecha a sua tubulação ali. Aí, você vai ter que colocar um purgador antes disso. Aqui, entrada de máquina também. Antes de entrar da máquina, ou na saída da máquina, também você pode colocar. Então, está aqui descrito para a gente todos os pontos de extremidade no sentido do nosso fluxo. Por exemplo, os que são fechados, que nem eu falei para vocês. Todos os pontos baixos e todos os pontos com elevação. A gente coloca sempre nesse ponto mais baixo para retirar. Também nos trechos que a nossa tubulação tem que colocar a cada 100 e 250 metros. Então, a cada 100 e 250 metros a gente coloca. Quanto mais baixa for a pressão do sistema, mais purgadores a gente precisa. Porque aí tem a tendência de formar mais condensado. Beleza. Imediatamente antes de toda válvula de bloqueio. Então, se você tem uma válvula de bloqueio, você tem que ter um purgador. Válvula de retenção também, válvula de controle, válvula redutora de pressão. Tudo isso a gente vai colocar um purgador antes. E também próximo à entrada de qualquer máquina, para evitar a penetração do condensado. Nós não queremos entrar com condensado para não afetar estruturalmente a nossa máquina. Beleza. E eu falei para vocês também, a gente coloca o purgador dentro de alguns aparelhos de aquecimento, para ficar próximo da tubulação ali, para a gente deixar só o vapor agindo, retirar o condensado. Nós queremos aumentar sempre o tempo de permanência do vapor dentro do nosso aparelho, para que ele troque todo o calor necessário. A autoclave é aquele exemplo clássico. Com isso, se a gente colocar os purgadores, eles são essenciais, porque eles vão gerar muita economia de vapor, de combustível e, consequentemente, financeira para a gente. Então, nós temos aqui um sistema industrial diverso e nós temos os sistemas de purgadores agindo em cada um desses pontos. Agora a gente vai ver os tipos de purgadores que nós temos disponíveis. Primeiro eu tenho um purgador termodinâmico. Esse purgador termodinâmico é um aparelho mais simples, é uma única peça móvel, só tem uma peça que se move aqui dentro. É um disco que trabalha nessa câmara, então esse disco ou abre ou fecha simultaneamente as passagens de vapor e de condensado. Então é o seguinte, gente, o nosso vapor e condensado entra aqui dentro, vai aquecer uma peça, com essa peça sendo aquecida, vai gerar a abertura dessa válvula. Então, com a abertura dessa válvula, vai passar tanto o vapor onde que tem que passar o vapor e o condensado onde que tem que passar o condensado. Com isso, depois, repete o nosso sistema de abertura e fechamento desse disco. Esse aqui é um purgador termodinâmico. Esse aqui, o letra A é o canal de entrada, letra B é o fluxo radial, letra C é a câmara de controle, D é o disco, que esse D é o disco, E é o espaço da camisa do vapor.
Quais são as características desse nosso purgador? Ele vai ser barato, vai ser pequeno, vai ser simples, a manutenção vai ser baixa. Então, geralmente utilizado em sistemas mais simples, ele é bem útil. A gente costuma utilizar ele em linha de vapor para linha de aquecimento, sendo que se ele tiver muito condensado, ele não vai ser útil, porque aí você vai encher o nosso purgador com o líquido e você não vai conseguir ter a abertura da válvula através disso. A gente não vai utilizar ele quando a contrapressão do condensado for superior a 50% da pressão do vapor, ou quando a pressão do vapor for inferior a esse valor aqui. Aí ele não vai ser adequado. Já nos outros casos ele pode ser adequado. Então, quais são os nossos casos de utilização? Alta pressão e alta temperatura, desde que não ultrapasse isso. E são peças pequenas. Se tiver uma mudança severa ali, você pode acontecer também de ter muita corrosão, erosão, e você tem que fazer alguma manutenção nesse estilo. Para isso, para evitar essa manutenção, colocamos aço inoxidável. Tem aqui o purgador de boia. Purgador de boia, como a gente pode imaginar, tem um elemento que funciona através da flutuabilidade. Então, ele vai flutuar com a inserção do líquido ali dentro, e com esse nível que vai aumentar, você vai abrir uma válvula para sair o gás, o vapor, e também para sair o condensado. A gente tem um corpo, uma tampa, ele pode ser fabricado em ferro fundido ou aço carbono. As pressões que ele é projetado para suportar são maiores, aqui 32 kg força por centímetro quadrado. Beleza. Tem um dispositivo aqui, tem um orifício de entrada, um orifício de saída para a gente tirar o condensado, e outro para a gente sair com o nosso vapor. Então, a força que vai atuar para abrir essa válvula é a força da boia, devido à flutuabilidade. Então, quando isso aqui enche, sobe, abre a nossa válvula, e com isso vai ter uma força que abaixa a boia, porque você está liberando o condensado, criado pelo um diferencial de pressão aqui nesses diâmetros. Então, você retira o condensado, isso aqui vai diminuir e vai fechar a válvula. Esse sistema de boia, a gente considera que ele tem uma sede, que é uma válvula, que vai manter vedado a nossa saída através da nossa boia, que vai abrir. Então, a boia vai abrir essa vedação. A gente coloca essa boia e essa sede de aço inox. A parte externa pode ser de ferro fundido ou aço carbono, mas a parte interna a gente coloca em inox, por conta da corrosão. Esse purgador de boia aqui, a gente coloca eliminadores eletrostáticos que vão retirar os nossos gases. Então, a gente retira os gases a partir desse purgador com esse elemento que a gente chama de eliminador eletrostático. Tem aqui o purgador de balde invertido. Parece bastante com o de boia, só que tem um formato aqui de um balde, né, que a gente fala que é o balde invertido. O corpo e a tampa são construídos em ferro fundido, ou aço carbono, e dentro também aço inox. Geralmente todos a gente coloca aço inox por dentro. A gente vai ter um orifício para entrada de condensado, e um outro orifício que a gente vai retirar tanto o nosso condensado, quanto o que foi acumulado aqui dentro. Então, entra aqui, a partir disso, você vai ter a acumulação do condensado, que vai liberar uma válvula para a saída do vapor, e depois a gente vai retirar o condensado aqui por baixo. Aqui o exemplo dele, né? Como que funciona. Chega aqui o nosso fluido de gás com condensado,
Através disso, vai fazer com que nossa válvula suba e abra aqui para a saída do vapor. Isso aqui é um esquema real, né, de como é que ele funciona, isso aqui ele em corte. Então, como que funciona? Nossa mistura chega aqui dentro, vai preencher todo o nosso purgador. Então, a gente tem ele todo preenchido com água. Forma esse selo, esse balde vai permanecer aqui no fundo. O vapor vai entrar depois disso, nessa parte inferior. Aí vai flutuar o nosso balde. Com essa flutuação do nosso balde, vai, então, possibilitar a liberação do nosso condensado e depois vai sobrar os nossos gases para a gente retirar. O sistema é um pouquinho mais complexo do que aquele outro. Tem esse de Foley, ele é todo em aço inoxidável. A gente tem várias lâminas aqui que elas trabalham através da volatilidade do líquido para abrir ou para fechar a válvula. Esse aqui também não é tão utilizado. Então, nós temos essas folhas para abrir ou para fechar a válvula. Tem aqui o de expansão bimetálica. A gente tem um medidor de pressão, eu falei para vocês na aula anterior, de um medidor de pressão bimetálico. Então, funcionava mais ou menos da mesma forma. Através da flexão de uma peça com a temperatura, nós conseguimos abrir ou fechar uma válvula. Então, nesse tipo de purgador, o corpo e a tampa são de carbono, aço carbono. As peças ali dentro de inox. E o diafragma aqui, ele vai ser fabricado de material bimetálico, que é um material que é adquirido através de uma soldagem por impacto, ou uma soldagem por explosão, de dois materiais com diferentes dilatações. A gente solda dois materiais com dilatações diferentes, e através disso a gente vai ter um material bimetálico. Esse material bimetálico, ele vai ficar aqui dentro do nosso purgador. À medida que entra um líquido aqui numa temperatura, ele continua a mesma coisa. Só que à medida que aumenta a temperatura, ele começa a fletir. Então, essa flexão aqui vai gerar a abertura ou fechamento da minha válvula. Para entrada ou saída do meu condensado. Beleza. Como que a gente faz a seleção disso aí? Vimos aí os tipos. Para a gente fazer a seleção, a gente tem duas etapas. Primeira etapa, a gente pega qual que é o tipo de purgador que vai ser interessante para o nosso processo. Depois a gente pega qual que é o tamanho desse nosso processo. Quais são os fatores para isso? Qual que é a nossa instalação? Qual que é a finalidade do nosso purgador? Qual é a pressão de operação? Qual que é a pressão e a temperatura na entrada do purgador? Qual que é a pressão de descarga do purgador? A pressão do condensado. A quantidade de condensado que a gente tem que eliminar. Então, se for muito condensado, o nosso purgador vai ter que ser maior. Se for pouco, pode ser menor. A frequência de purga, a frequência com que o condensado é retirado, se é muito ou se é pouco, depende da eficiência do seu sistema também. Beleza. O quanto de vapor que você admite perder no seu sistema? A quantidade de ar que vai ter presente para a gente retirar também. Se vai ter golpe de ariete ou vibração para você instalar isso ou não, porque você tem um peso específico de líquidos bem maior do que do vapor. Então, o golpe de ariete vai ter uma magnitude bem maior devido aos líquidos. Ou também uma ação corrosiva ou erosiva, dependendo do que for o caso. E o custo, óbvio. No final das contas, o custo também.
Beleza. Para a gente determinar qual que é a pressão de vapor na entrada do nosso purgador, a gente considera as perdas de cargas até chegar lá. Vocês já viram isso de perda de carga em outra matéria? Sim, viu sim. Qual matéria? Acho que é máquinas de fluxo e deslocamento. Não, beleza. Então Acho é exatamente a mesma teoria que vocês viram. Então a perda de carga aqui para a gente serve da mesma forma. E cada aparelho, cada metro de tubulação me gera uma perda de carga e cada acessório desses aqui também vai me gerar uma perda de carga. Que você tem que compensar no seu sistema para que chegue lá no final das contas, né? Onde que você quer. Se as nossas condições de pressão e vapor do nosso condensado forem variáveis, o nosso purgador vai ter que ser selecionado para mínima pressão do vapor e para máxima pressão do condensado. Isso vai representar para a gente o menor diferencial entre a entrada e a saída do nosso aparelho. Então, mínima do vapor e máxima do condensado. A gente faz esse projeto para o purgador. O purgador já é padronizado, já tem as pressões de trabalho. Então, de acordo com as pressões do seu sistema, você vai lá, pega esses valores e encontra o seu purgador. Beleza. Em qualquer purgador, nossa capacidade de eliminação de condensado sempre vai ser uma função da pressão diferencial através do purgador da temperatura do condensado. Então, quer dizer que nossa eliminação, o quanto de água, o quanto de condensado que eu estou expulsando disso aqui, sempre vai ser função da nossa pressão e da temperatura do condensado. Quanto menor for nossa pressão diferencial, menor vai ser a capacidade de eliminação. Quanto maior for a pressão diferencial, maior vai ser a capacidade de eliminação. Nossa capacidade também vai diminuir com o aumento da temperatura do condensado e vice-versa. Beleza. Nossa quantidade de condensado que a gente vai eliminar é o dado que é mais difícil da gente estabelecer. Qual a quantidade? Quantos litros de condensado que eu tenho que retirar ali por hora, por minuto? Porque vai depender de muitas outras variáveis. E quando a gente vai colocar isso numa tubulação, tem que levar em conta o condensado que é formado pela perda de calor da atmosfera para a tubulação. Então, vocês lembram que a gente tem troca de calor por condução, convecção e radiação. Essas três trocas aí com a atmosfera e o nosso tubo vai gerar, então, uma perda. Depois, o condensado vai ser formado com o aquecimento inicial da nossa tubulação, que nós já vimos, quando a nossa tubulação está fria, forma o condensado, e também quando é formado na parada de operação. Então, você parou, o vapor estava ali dentro, vai formar o condensado dentro da tubulação. A gente vai ter a condensação. Esse gráfico aqui mostra para a gente um diagrama da capacidade de alguns purgadores termodinâmicos. Então, eu tenho aqui a vazão de descarga deles de acordo com a pressão diferencial. Vejam que quanto maior a pressão, maior a capacidade. Então, isso aqui vai aumentando. Temos aqui para os valores de meia polegada e 3/4 polegada. Então, vocês vejam aqui, ó, um purgador de meio de diâmetro, com uma pressão diferencial de 7,5 bar, uma pressão aqui, nesse ponto, tem aproximadamente, remove aproximadamente 370 kg por hora de condensado. Isso aqui nos purgadores termodinâmicos. A gente poderia pegar para qualquer outro caso aqui nesses valores, mas não temos tantas tabelas aí para os outros tipos de purgadores também. Agora vamos falar sobre separador de umidade, que basicamente é quase a mesma coisa. Só que funciona um pouquinho diferente, que a gente não retira, pode não retirar com aquela eficiência condensada. Qualquer parte de uma instalação
para a gente trabalhar com a melhor eficiência possível, a gente precisa que o vapor esteja o mais seco. Então, se a gente está analisando aquele diagrama TS, que nós já vimos, para o meu sistema estar eficiente, eu tenho que estar trabalhando daqui para a direita. Porque é onde que eu tenho zero umidade, a partir desse ponto. Se eu estiver trabalhando aqui dentro, eu não estou me ajudando. Se a gente estiver aqui no meio, né, tiver nessa condição ruim, condição de mistura, que a gente tem água e tem vapor juntos, a nossa película de água sempre vai aumentar de acordo com que ela vai passando nos tubos. Então, com isso, o nosso rendimento vai cair. A gente vai precisar desse elemento aqui, que é um separador de umidade. A nossa origem dessa mistura vai ser das gotículas de água que tem ali já na parede, então vai juntando cada vez mais gotícula, e elas vão sendo arrastadas pelo vapor. Então, cada vez mais particulado vai sendo arrastado, cada vez mais condensado vai sendo arrastado. E uma solução para isso é os secadores ou separadores de vapor. Sempre a gente coloca drenado com um purgador. A gente coloca isso e um purgador para remover a massa de gotícula de água. Ó, as gotas de água, elas estão contidas no próprio vapor. E a gente passa isso para diminuir a velocidade do nosso vapor em algum ponto, aumentando o diâmetro do nosso separador, e depois disso a gente vai forçar através de umas placas para capturar essas gotículas. A gente faz, aumenta o diâmetro, diminui a velocidade, coloca obstáculos e a gente captura essa água. Aqui nós temos esse exemplo, ó, de um separador de umidade. Depois disso, você tem um sistema com bem menos umidade, bem menos gotículas. É recomendável para a gente colocar separadores em cada ramal do nosso sistema gerador de vapor e também separador de umidade antes de qualquer válvula controladora de pressão ou de temperatura. Porque para a gente evitar também o golpe de Ariete. Se a gente coloca um sistema de separador de umidade antes, exemplo, vamos supor que aqui, um sistema desses, você vai evitar que o líquido chegue aqui nesse registro e gere o golpe de Ariete. Com o golpe de Ariete, a gente pode ter, então, a falha estrutural. E é isso. Agora eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que eu utilizo para dimensionamento, uma planilha de dimensionamento de tubulação de vapor. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui é uma planilha que eu achei de graça, gente. Eu tenho aqui alguns dados interessantes. O que a gente coloca aqui, ó? Título do vapor. É a quantidade de vapor e de água que eu tenho dentro da minha mistura. Geralmente eu estou trabalhando num título de 1, né? Título de 1, vapor saturado, que eu quero uma tubulação de vapor. Mas se por acaso tiver um pouco de umidade, a gente vem cá e coloca esse valor de umidade. Isso vai alterar a entropia do nosso sistema e todos os outros processos. Outra coisa,
Qual a pressão do vapor em quilogramas, quilograma-força por centímetro quadrado? A gente vem aqui e coloca isso. Qual a temperatura do nosso vapor em graus Celsius? A gente coloca aqui também. Se eu aumentar aqui a temperatura, 320. A vazão de vapor, quilogramas por hora. Então, se eu colocar aqui, eu quero uma vazão de 95.000. Nosso comprimento de linha, vou colocar 85 metros. Quantas reduções concêntricas você vai ter no seu sistema? Então, vou colocar, tem 3. Curva de 45 graus, vou colocar 5. Curva de 90 vai ter 8. Válvulas vai ter 8 também. Então, com isso, ele calcula aqui para a gente algumas coisas. Primeira coisa, eu vou entrar qual que é o diâmetro interno do nosso tubo comercial que eu vou utilizar. Então, você vem aqui e coloca o diâmetro exatamente o valor. Então, se eu quiser colocar o diâmetro de 0,25, exato. Então, quais são os nossos dados? Dados característicos, qual que é o superaquecimento, temperatura de vapor saturado, qual que é a entalpia do vapor, qual que é a pressão específica do vapor, o volume específico do vapor, calor latente, entropia. Isso aqui, de onde que vem esses dados, gente? Hein? Das tabelas? Nas tabelas, porque ó, eu tenho o título de vapor, tem a pressão do vapor, o que mais que eu vou precisar? Só isso, então aqui já vem os cálculos das tabelas. Tem aqui também diâmetro do tubo, beleza? Qual que vai ser o que a gente vai precisar? A pressão de carga na linha, a perda de carga total, na verdade, aqui é a perda de carga na linha, perda de carga nos acessórios, que aqui está escrito acidentes, mas acessórios. Perda de carga total, a pressão final do nosso sistema. Aqui a gente vai ter qual que é a vazão de vapor que nós queremos, qual que é a velocidade na linha que a gente vai precisar induzir. Aqui a gente vai ter a perda de carga e a pressão final do nosso sistema. Com isso, a gente dimensiona algumas coisas importantes. Isso aqui é um elemento legal para a gente utilizar. Não existe só essa, gente. Isso aqui foi só uma que eu achei de graça. Eu tenho certeza que tem um monte de tabelas de cálculo de tubulação de vapor. É só pesquisar direitinho ou vocês mesmos podem montar de acordo com aqueles livros lá aqueles livros que eu recomendei para vocês, que é basicamente a mesma teoria que a gente utiliza em máquinas de fluxo, e eu também vou ensinar para vocês lá na disciplina de ventilação industrial no próximo semestre. No próximo semestre a gente tem uma disciplina que a gente calcula a tubulação, o diâmetro da tubulação, perda de carga, redução, tudo isso. Então, nessa disciplina nossa agora, a gente fica mais na parte térmica, termodinâmica do negócio. Na próxima, a gente também dimensiona os requisitos físicos dela. Mas depois, se vocês quiserem, eu posso passar essa tabela aqui também. Já que ela foi de graça, eu não preciso ter medo de levar um copyright. Pode mandar para nós, por favor. Beleza. Quero lembrar para vocês que na aula que vem, vocês vão decidir isso agora. Na próxima aula da semana que vem, vocês terão uma prova sobre essa parte teórica. Finalmente, acabamos essa parte teórica. Eu também não gosto muito dessa parte teórica. Eu acho que eu fico falando demais na parte teórica. Na parte prática, vocês vão calcular muito mais. Toda aula vai ter coisa para a gente calcular. Eu acho que fica mais legal. Mas só que também vai ficar mais difícil, né? Porque calcular, vocês já sabem, né? Realmente dá mais trabalho. Primeira aula não está no YouTube? Vou dar uma olhada nisso aí. Não sei por que eu devo ter esquecido.
Vou dar uma olhada. A aula de introdução, vou pegar ela e vou pôr. O resumo da atividade passada era até a sexta passada, até a semana passada. Hoje eu vou pedir mais um resumo. Então, mais um resuminho. Então, no final das contas, você vai adicionar mais uma página nisso tudo. Mas vocês mandem separados. E agora, gente, definam aí. Vocês vão querer a prova na terça ou na sexta? Por mim, na terça mesmo. Ah, eu prefiro na sexta. Senão fica Então, cansativo demais. Então, coloquem aí. Na sexta é melhor mesmo. Gente, como tem gente querendo na sexta também, vou ter que colocar na sexta, né? Porque é o nosso horário mais tradicional. Vou colocar lá. Vou deixar das 6 horas da tarde até às 8h30 para dar tempo. Mas, é claro, né? É uma parte muito teórica. Vocês não vão gastar mais do que 40 minutos para fazer uma prova dessa. Vai ser bem simples. Ô Vinícius, a prova vai ser sexta agora ou na outra? Na outra. Beleza. Dia 12. Não tá tudo nos slides, não, né, gente? É impossível colocar tudo, mas eu tento deixar o mais completo possível, porque eu sei que muita gente não gosta de pegar em livro para ler. Mas nós temos lá alguns livros disponíveis lá na nossa biblioteca virtual que tá lá, eu tirei disso. Os slides eu vou colocar lá para vocês, ou já coloquei, não coloquei não? Eu coloquei hoje, se não me engano. Tá tudo lá. Que livro digital não rola? A melhor coisa que existe é livro digital. Uma coisa que eu odeio é livro físico. Não consigo. A pior coisa para mim... Nossa, o livro digital é ruim demais, besta. Já para mim, eu odeio papel. Se tem uma coisa que eu odeio é papel. Papel que eu gosto, só o papel moeda. Esse aí eu nem vejo. Esse aí tá em escassez. Beleza, gente, eu vou dar uma olhada lá para subir a aula que eu não tinha subido ainda. E vou colocar ela lá no YouTube. É isso, nossa aula de hoje foi mais curta. Não tem mais o que falar. Então, boa noite aí para vocês, um abraço, até a semana que vem. Ô Vinícius, você falando aí que não gosta de papel, você é prego, passa um APS para nós de 3 páginas. Verdade, Vinícius. Como é que você não gosta de papel? Faz a gente escrever 3 páginas, Vinícius. Eu não gosto de papel, gente, mas para ajudar vocês, olha o tanto de exercício que eu faço. Olha aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Acho que não deve estar mostrando. Em pleno século XXI, tem que fazer resumo no papel? Sim. Eles inventaram um negócio chamado Microsoft Word, é demais bom. Não serve. Você só faz Ctrl+C, Ctrl+V nisso aí. Olha aqui, ó. Tem, sei lá, 300 folhas aqui, só de eu escrevendo matéria para vocês. Exercício que eu resolvo na mão, ou matéria que era para ser passada no quadro e não deu para passar no quadro agora, né? Então, eu não gosto de papel, mas eu utilizo bastante. Então, não é desculpa. E a única forma de se aprender é se você fizer. Tem que salvar a natureza. Só. Se você fizer no Word, não serve de nada, você não aprende nada. Saiba que você tá desmatando a Amazônia, viu, Vinícius? Ah, beleza. Se der para matar a Atlântica, eu também desmato. Apesar de processar. Beleza. Sei lá, gente. Deixa eu encerrar a gravação aqui. Chamar o Greenpeace pra você.